do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel, o Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil. Não é não, Giovana? Mais bonita? Estou dizendo? O Evangelho é de Lucas 1, 5 a 25. Fala assim, ó: nos dias de Herodes, rei da Judéia. Esse Herodes aqui é o pai daquele que mandou matar João Batista. Esse aqui vai mandar matar as criancinhas quando Jesus nascer. Esse aqui é o pai do aborto, o patrono do aborto. Essa arruma de gente aí fazendo aborto hoje. Bota o retrato do Herodes aí, faz um quadro com Herodes, bota aí na tua sala. Esse povo do aborto, viu? Porque ele é responsável pela morte de criança. E também vocês estudem que estão fazendo isso, inclusive governantes, seja quem for, se não se converterem, vão para o inferno, vão se encontrar com Herodes, né? Aí é bom ser da mesma linha de vocês, né? Então, no dia desse rei Herodes, que era abortista, mandou matar criança, rei da Judéia, era rei da Judéia, mas diante de Nosso Senhor ninguém é rei, não. O rei mesmo é Deus. Os governantes também hoje, tudinho, diante de Deus, o que são? Nada. No final, é feita a vontade de Deus, né? Quem ficar contra a vontade de Deus vai pagar, né? Seja quem for.
vivia um sacerdote chamado Zacarias, o pai de João Batista. Ele era sacerdote. Significa que a família dele era importante e João Batista também era importante. Porque filho de sacerdote era sacerdote. Ele renunciou tudo isso para morar no deserto, né? Para cumprir a missão que Deus deu para ele, que era anunciar Jesus e preparar um caminho para o Senhor. Do grupo de Abia, da tribo de Abia, né? Sua esposa, Abia era o pai dele, o avô dele, alguém que ele era da linhagem, né? Sua esposa era descendente de Arão, então tanto ele como a mulher eram da classe sacerdotal. O nome da mulher, Isabel ou Elizabeth, todos dois nomes hebraicos. Ambos eram justos diante de Deus. A justiça na Bíblia significa que eles seguiam a lei de Deus. Hoje não estão seguindo a lei de Deus. Estão fazendo lei contra a lei de Deus dentro da igreja. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, né? Então, esse aqui eram justos. Hoje tem muita gente dentro da igreja que não é justo. E obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Quem não obedece, não é justo. Se Deus diz não matar e se mata, não é justo. Não pecar e peca, não é justo. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, a mulher dele era estéril. E os dois eram de idade avançada, eram velhinhos já. Então essa situação é essa, né? Certa ocasião, Zacarias estava no templo, exercendo as funções sacerdotais. Lá não é como aqui hoje não, que tem paróquia, cada paróquia tem um padre, às vezes mais do que não. Todo sacerdote servia no templo, só tinha um templo. Aí eles dividiam o serviço. Tinha uma semana para com um grupo tal, de uma tribo tal, uma família tal. E chegou o dia da família de Zacarias, do grupo dele, da tribo dele, né? Ele estava exercendo as funções sacerdotais no templo. Era a vez do seu grupo. E eles tiravam a sorte para ver quem oferecia incenso. Esse incenso que a gente usa já tinha no Antigo Testamento. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado, tiravam sorte, para entrar no santuário. Não era todo mundo que entrava no santuário não, viu? Só aqueles sacerdotes designados, sorteados e oferecer incenso. Isso no santo. E no santo dos santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. Que quando Jesus morreu, era Caifás. E se você recorda, quando ele morre, o véu do santuário, que separava o santo do santo do santo, se rasga. Porque no santo dos santos ficava Deus, segundo os judeus. As tábuas da aliança. E o véu se rasgar significa que Jesus penetrou no santo dos santos. Significa que ele é Deus. Mas os judeus até hoje não acreditam, né? Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando. Então ele entrou sozinho nesse local chamado santo para oferecer incenso. Tinha uma cortina separando ele do povo e dos outros sacerdotes. O povo ficava do lado de fora, não podia entrar. Enquanto o incenso estava sendo oferecido. Na hora que ele entrou, apareceu-lhe o anjo do Senhor, Gabriel, de pé à direita do altar de incenso. Se vocês lembram também, quando Jesus ressuscitou, no túmulo tinha dois anjos, os dois de pé. Pé significa a ressurreição. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, Maria também, mesmo verbo, Maria ficou perturbada. E o temor apoderou-se dele, ele teve medo, Maria também, até aqui tudo igual. E o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Falou a mesma coisa para Maria: não tenha medo, Maria, porque Deus ouviu tua súplica. Até agora tudo igual com Maria, né? Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu darás o nome de João. Aqui ele anuncia o nascimento de João, lá anunciou o nascimento de Jesus para Maria. É bom ler. Isso aqui é Lucas 1, 5 a 25. Lê também Lucas 1, 26 a 38, para comparar. Tem um estudo bíblico nosso aí que eu falo sobre isso. Tu ficarás alegre e feliz. Todo nascimento, né? A mulher, ainda mais a mulher estéril, velha, para ter um filho, claro que ia ficar feliz, né? Principalmente o filho homem, naquela cultura. No Antigo Testamento era importante nascer homem, porque eles nasciam para a guerra.
e nós vamos entender a questão da guerra também na primeira leitura. Padre no Antigo Testamento não tinha guerra não, você não quer, né? Tinha do começo ao fim. E essa guerra de hoje é do tempo de Sansão, vou já explicar. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João, e Erronã significa cheio da graça de Deus. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Aqui se parece muito com Isaac. A palavra Isaac, Itzhak, quer dizer alegria. Quando Isaac nasceu também foi uma grande alegria. Para quem? Para Abraão. Abraão também era velho. E Sara era estéril. Não beberá vinho, então o menino vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada. Isso aqui é dito de Sansão. Também essa leitura tem a ver com Sansão. Vê como as leituras são parecidas umas com as outras, né? Não beberá vinho nem bebida fermentada desde o ventre materno. Ficará repleto do Espírito Santo. João Batista, na hora que Maria visita Isabel, que leva Jesus, ele fica repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel, o Senhor, seu Deus. Ele vai preparar o caminho do Senhor. É o maior profeta do Antigo Testamento. Não é nem Moisés nem Elias, é João Batista. Ele pertence ao Antigo Testamento. E é maior porque anunciou a vinda de Jesus. E há de caminhar à frente deles. De quem? Do povo. Com o espírito e o poder de Elias. Acabei de falar de Elias. Jesus disse que João Batista era o Elias que devia vir, porque tem uma profecia em Malaquias dizendo que antes da vinda do Senhor, Elias virá. Jesus disse, Elias já veio, é João. A fim de converter os corações dos pais aos filhos. Essa é a missão de João, para que a gente se converta, né? É bom a gente se converter. E os rebeldes à sabedoria do justo. De novo, justo é quem segue a lei de Deus. Quem muda a lei de Deus não é justo. Preparando para o Senhor um povo bem disposto, povo convertido. Aí Zacarias perguntou ao anjo, devia ter ficado calado. Até aqui estava tudo bem, né? Esse homem devia ter ficado calado. Vai ficar mudo porque falou. Tem gente que é melhor ficar calado. O que ele diz? Como terei certeza disso? Aparentemente Maria fez a mesma pergunta. Como é que vai acontecer isso? Mas Maria queria saber como para que ela fizesse, porque ela já tinha decidido ficar virgem. Ele, quando pergunta como terei certeza disso, é diferente. Ele coloca um obstáculo. Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, não vai acontecer não. A diferença, a pergunta é a mesma. Como é que vai ser isso? Maria diz, se eu não conheço homem algum, ele vai dizer aqui, como terei certeza disso? Se eu sou velho e minha mulher é de idade avançada? A pergunta é a mesma. A diferença é, Maria acredita e esse aqui não acredita. Aí, meu filho, tchau. Com Deus ninguém brinca não, viu? Se te deu uma missão e tu não faz, vai ter consequência. Com Deus tem consequência. Ele depois, mesmo que tu não faça, ele faz, Deus faz, mas a consequência vem para ti. E veio para ele a consequência, porque ele duvidou. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, já expliquei, é força de Deus, homem de Deus, viril. Estou sempre na presença de Deus, ou seja, não brinque comigo não. E fui enviado para dar-te essa boa notícia, esse evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. Eis que ficarás mudo. Pronto, não acreditou não? Tu vai ficar mudo. E não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Até o dia que o menino nascer, tu vai ficar mudo. Porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O problema desse Zacarias é que não tinha fé, e era sacerdote. Hoje tem um bocado de sacerdote que não tem mais fé não. Ficou 9 meses mudo para aprender. Mas hoje se fala que Deus é amor, amor, né? Deus é amor, parece que é só amor, não tem. Deus é amor mesmo, mas castigou o homem aqui só porque ele não acreditou. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora. Ele demorou por causa da visão que ele teve do anjo, né? Quando saiu, não podia falar, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Aí começou a falar com sinais. E continuava mudo. O povo entendeu que ele tinha tido uma visão. Depois que terminou o seu dia de serviço, continuou lá, servindo no santuário, voltou para casa.
9 meses mudo, para aprender. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. No 6º mês, o anjo visita Maria e ela vai conceber Jesus. João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias, eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Aí a primeira leitura, Sansão. Está lá no livro de Juízes, Juízes 13. Leia, a história de Sansão é muito bonita, tá? Juízes 13 a 16. Só são 3 capítulos, dá para ler hoje à noite. Melhor do que assistir esses vídeos aí na internet é ler. E esses vídeos não são fiéis, não. Naqueles dias havia um homem de Saraá. Saraá é o nome do local lá. Da tribo de Dan, uma das tribos de Israel. Tomara que fique no purgatório muito mais tempo do que ia ficar. Da tribo de Dan, chamado Manoé. Lá é Zacarias, aqui é outro nome, Manoé. Manoé era nome próprio na época, Emanuel não era, Manoé era. Cuja mulher era estéril, a mãe de Sansão também era estéril, como Isabel. Olha como as leituras são parecidas. O anjo do Senhor apareceu à mulher, aqui aparece a mulher, não é para o homem não. Lá aparece para o homem, Zacarias, e disse-lhe: tu és estéril e não tiveste filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Isso aqui é a mesma palavra que o anjo disse para Maria: conceberás e darás à luz um filho. Maria não era estéril, ela era virgem. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, o que foi dito para João Batista, de não comeres coisa alguma impura. Tinha alimentos impuros no Antigo Testamento, carne de porco não podia comer. Pecado, eu não posso comer porque eu estou doente, mas é muito bom. Pois conceberás e darás à luz um filho, mesma coisa que disse com Maria. Sua cabeça não será tocada por navalha. Naquela época, eles ofereciam o menino para Deus e deixavam o cabelo crescer, não podia cortar não. Porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno. João Batista também. E começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Presta atenção nessa frase. João Batista começará a preparar o povo para a vinda de Jesus. Sansão começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Sabe quem são esses filisteus? Os pais dos palestinos de hoje. Essa guerra de hoje começou na época de Sansão e antes. Sansão é do ano 1300 a.C., nós estamos em 2023. Aí tu acrescenta 2023 mais 1300, dá 3323. Essa guerra de hoje já tem mais de 3000 anos, só para entender a questão da guerra. Eles já brigavam na época de Sansão, se matavam e morriam. Você está vendo na televisão, eles já fazem isso há mais de 3000 anos. Estou dizendo que está certo, não, estou dizendo que faziam e continuam fazendo. Pois bem, depois da visão, da presença do anjo, a mulher foi dizer para o marido: veio me visitar um homem de Deus, cujo aspecto era terrível, como a de um anjo do Senhor. Ela entendeu que era um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Lá o anjo revelou, Gabriel. Ele disse-me: conceberás e darás à luz um filho. Disse a Maria também: de hoje em diante toma cuidado para não beberes vinho nem licor. João Batista também. E não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. E Sansão vai lutar com os filisteus mesmo, vai matar o filisteu, depois vai ser cego, vai se envolver com uma mulher que não devia. E mesmo na cegueira, ele, num templo lá dedicado a esses filisteus, ele afasta 2 colunas lá fortes, onde se sustentava o templo. O templo se acaba todinho e mata todos os filisteus que estavam lá. Então essa guerra de hoje não é novidade não, para mim não é não. Davi também vai lutar contra esses filisteus. Todos Israel sempre lutou contra esses filisteus aí.
ela deu à luz um filho, pronto, e deu-lhe o nome de Sansão. Aqui ele cortou a leitura, infelizmente eles cortam a leitura. O homem não vai acreditar, o marido dela. Aí pede de novo, aí o anjo vem de novo, né? Leia toda a leitura em casa. No final é isso aqui, ele coloca só o final. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. E isso é dito de João Batista e Jesus. Pode ler no Evangelho de Lucas. O menino crescia em sabedoria, idade e graça. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. E o Espírito do Senhor levou Sansão a lutar contra os filisteus. Porque naquela época, o filisteu era mais forte do que Israel. Hoje não é. Pois bem, Sansão e João Batista. João Batista era um grande profeta, eu falei. O maior dos profetas do Antigo Testamento, maior do que Moisés e Elias. Ao longo da história da igreja, sempre houve falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores. Jesus fala dos falsos pastores, dos falsos doutores. João 10, ele fala dos falsos pastores, né? Que só cuida dele, só quer impor a ideia dele. Esse é um falso pastor, não cuida do povo, não. Fala dos falsos doutores, fariseus. No Antigo Testamento, Elias, citei Elias, ele lutou contra os falsos profetas. Pois é. No fundo, o falso profeta, o falso pastor, é aquele que não segue a lei de Deus. Ele muda a lei de Deus para aquilo que ele quer. Esse é um falso profeta. Esse é um falso doutor. E eu vou concluir o que eu estou dizendo. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Na Bíblia, várias vezes, Deus fala de bênção. Várias vezes Deus fala de bênção. É só procurar. Pegue sua Bíblia hoje. Eu não vou responder não. Vou só colocar uma questão. Você que está em casa também. Falei de falso profeta, falso doutor e falso pastor. Que sempre houve na história da igreja. E hoje também tem. Pega a tua Bíblia e vê a questão da bênção. Quem foi que Deus abençoou? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Procure o verbo abençoar e o substantivo bênção. Aí você vai me responder uma pergunta. Quantas vezes Deus abençoou o pecado? Então não se pode abençoar o pecado. Quem tem ouvido para ouvir, ouça.